Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Às vezes somos convidados para navegar em águas agitadas, que nos colocam em perigo ou em meio a tribulações e angústias. Você já passou ou está passando por uma tempestade ou por um momento de tribulação? Nós vamos meditar hoje numa passagem bastante conhecida na palavra do Senhor, que consta no livro de Marcos, capítulo de número 6, a partir do verso 45. Se você tiver sua Bíblia, leia conosco a passagem de hoje. A partir do verso 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fastigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Aleluia! Glórias a Deus! Nesta passagem, vemos o Senhor convidando os seus discípulos para passarem para o outro lado do mar. Porém, o Senhor Jesus foi sozinho, foi para um lugar retirado para orar, e os discípulos seguiam em um barco. Chegando à noite, o barco era acometido por fortes ondas, por uma ventania terrível, e o barco começou a ter dificuldade para se manter no mar. Os discípulos começaram então a remar cada vez mais forte, buscando sair daquela tempestade, daquela ventania, daquele momento de perigo. Mas, dado momento da noite, os discípulos já fatigados, já cansados de remar por tantas horas, estavam num momento de grande aflição, de grande perigo, e de repente eles viram um avistamento de alguém, de uma pessoa, e pensaram tratar-se de um fantasma. Logo veio a eles um grande medo, um pavor tão grande que eles começaram a gritar que era um fantasma que estava ali no meio do mar. Mas então aquele vulto, aquela imagem começa a se aproximar deles, e eles viram que era o Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava vindo para socorrê-los. A passagem vai dizer que o Senhor Jesus, então, manda o mar se aquietar, se acalmar, e tudo se transforma numa grande bonança. Tudo começa a entrar nos eixos, e aquela tempestade, aquela ventania passa. E os discípulos, então, compreendem que era o Senhor Jesus realmente que estava ali para apaziguar a tempestade e trazê-los em segurança para o seu destino. Na primeira passagem que nós meditamos no vídeo anterior, o Senhor Jesus trouxe os discípulos para uma experiência onde eles foram para o mar também, passar para o outro lado, mas nessa experiência que eles viveram, o Senhor Jesus estava no barco, ele estava dentro do barco com os discípulos, dormindo, tendo um momento de sono na polpa do barco. Já nesta passagem que nós acabamos de meditar, no capítulo 6 do livro de Marcos, nós vemos que o Senhor Jesus quis trazer uma outra experiência aos discípulos. No momento em que os discípulos foram para o mar, eles não tinham a presença do Senhor Jesus, eles estavam sozinhos, eles não tinham a presença do Mestre naquela experiência. Ou seja, era um teste maior de fé para os discípulos. Às vezes, mesmo já tendo experiências com o Senhor, em que Ele nos socorreu, nos livrou, nos guardou e nos ajudou, nós podemos ter lapsos de insegurança, nós podemos ter momentos de dúvidas em nosso coração,
porque nós sabemos que o perigo, que as aflições, as tribulações da vida nos levam a ter muito medo e gerar em nosso coração uma insegurança que talvez não tenhamos vivido antes. E essa experiência o Senhor Jesus quis trazer para os seus discípulos e mostrar para eles que se, num passado recente, o Senhor Jesus havia guardado eles, livrado eles do perigo e os ajudado a chegar ao seu destino, por que Ele não faria neste momento novamente? Porque os discípulos deveriam temer pelas suas vidas, uma vez que o Senhor Jesus prometeu que sempre estaria com eles, que Ele nunca os abandonaria, que Ele nunca os deixaria sós, e que eles estavam numa grande missão, em trabalho na obra do Senhor. Por que eles duvidaram tanto naquele momento? Mas nós sabemos, meus queridos, que nós, seres humanos, somos falhos, somos fracos e dependentes da misericórdia do Senhor. E teremos momentos em que nós teremos insegurança, dúvidas e medo do que estaremos enfrentando. Mas a palavra de Deus nos diz para que nós não venhamos ter medo. O Senhor Jesus disse para os discípulos: não temais, sou eu. E é isso que nós devemos nos lembrar sempre, porque o Senhor Emanuel é o Deus conosco. Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos desampara e Ele sempre estará conosco. A palavra do Senhor diz em Jeremias capítulo 1, no verso 12, que o Senhor vela para cumprir a sua palavra. As promessas do Senhor em nossas vidas sempre serão cumpridas. Ou seja, se Ele nos prometeu que nos guardaria, que cuidaria de nossas vidas, que cuidaria de nossas famílias, enquanto nós tivermos a plena confiança nele, Ele vai cumprir, Ele vai estar lá por nós em todos os momentos. Mas talvez, em alguma situação, Ele vai permitir que nós passemos por tribulações, para que isso seja para a edificação da nossa fé, para que lições preciosas sejam descobertas e aprendidas pelos nossos corações, para que a nossa vida seja edificada na palavra e nas promessas do Senhor Jesus. E eu quero, neste momento, meus queridos, orar contigo para pedirmos ao Senhor que Ele acrescente a fé em nossos corações, que nós possamos exercitar, mesmo que seja pequena a nossa fé, nós possamos exercitá-la no dia a dia de nossa vida, na companhia e na caminhada junto com o Senhor Jesus. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, ó Senhor meu Deus, nós sabemos que não é fácil alguns momentos da vida em que a dúvida chega, a insegurança e o medo se apodera de nosso coração. Talvez este irmão, esta irmã, esta pessoa que está ouvindo esta mensagem esteja passando por um momento de tribulação, um momento de tempestade em sua vida. E nós sabemos, Senhor, que a confiança em Ti é a chave da vitória. É o que nós precisamos exercitar em todos os momentos de nossa vida. Então nós te pedimos, Senhor, nos ajuda, Senhor, aumenta a nossa fé. Traduz, Senhor, todos os ensinamentos, tudo aquilo que nós temos aprendido de Ti, Senhor, na prática desta fé em nossa vida. Pai querido, que o Teu Espírito, Senhor, venha nos ajudar, nos capacitar, Senhor, a exercitar esta fé, Pai querido. Nos ajuda, Senhor, nós dependemos de Ti. Senhor, meu Deus, assim nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a sua família. Que possamos estar juntos no próximo vídeo, se Deus quiser.